Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como que passaram mais uma semana desde a nossa última live, né? Na quarta-feira passada. Tô muito feliz de estar aqui novamente com vocês para mais uma live, para a gente trocar experiências, né? Para a gente conseguir olhar para dentro de nós. Tem uma frase que diz assim, ó: qual é o caminho que o lado A ou o lado B? E eu costumo responder: toma o lado para dentro, né? Porque a solução dos nossos problemas está em olhar para dentro da gente. É lá que a gente consegue encontrar a solução de todas as nossas desordens, né? E muitas vezes, como é difícil olhar para dentro, na verdade. Como é difícil a gente reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que somos seres humanos, que erra, que falha. A gente sempre quer ser perfeito. A gente quer sempre acertar. Porém, no mundo real, nem sempre será assim, né? Nós precisamos entender dentro do nosso coração que somos humanos. E seres humanos erram. Seres humanos falham. E é a partir dos nossos erros que nós construímos o nosso futuro. E esse é exatamente o tema da nossa live de hoje, onde nós vamos falar que todo processo de mudança tem fracassos. E como que a gente olha para esses fracassos? Como a gente consegue passar por esses fracassos, ok? E hoje a gente tem uma convidada super especial, né? A psicóloga Camila Midori estará com a gente para que a gente possa abordar mais a fundo sobre esse assunto, tá bom? Por enquanto, eu vou dar um tempinho pro pessoal entrar pra gente poder começar, tá bom? Então já vou dando boa noite. Oi, Débora, Deise, Vanessa, sejam todas bem-vindas, meninas, né? Para que a gente possa bater esse papo bem legal. Eu quero que vocês possam interagir com a gente, tá bom? Então, se surgirem dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é importante que a gente vá fazendo essa troca de conhecimento para que as lives elas fiquem cada vez mais interativas, mais interessantes. É importante que a gente tenha realmente essa troca, tá bom? Então, todas as dúvidas que forem surgindo para vocês, eu quero que vocês vão escrevendo aqui embaixo, tá? Para que a gente possa ir lendo e possa ir conversando. Vamos bater um papo, né? Igual quando a gente fala, chama uma amiga para ir na nossa casa, a gente não fica falando sozinha, né? A gente gosta de conversar com quem a gente ama. Então, eu convido você também a conversar com a gente para que a gente possa tirar todas as dúvidas que aparecerem aí para vocês, tudo bem? Boa noite, Pri! Boa noite, Aline! Sejam bem-vindas para mais esta live. Oi, oi, que legal. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá chegando com clareza aí para vocês? Se tiver, avisa aqui, né, que para eu saber se o som tá funcionando bem, ok? Tá tudo legal? Ótimo. A Lu falou que está, que bom, né? Se o som está chegando aí com clareza, eu fico feliz, porque daí é sinal que vocês vão conseguir me ouvir bem, tá bom? Ótimo. Que bom. Maravilha. Então vamos esperar um pouquinho, tá? Ótimo, que bom. Estão falando que sim, né? O som tá funcionando bem. Deixa eu já aproveitar e perguntar aqui, ó.
Na quarta-feira passada, na nossa última live, eu passei uma tarefa para vocês lembram, né? Quem aqui estava na live de quarta-feira passada? Então, na quarta-feira passada, eu falei para vocês fazerem um diário alimentar, né? Quem aí conseguiu fazer o diário alimentar? Diz para mim, gente. Quem aí conseguiu anotar os sentimentos e descobrir, de repente, que aquele sentimento é o que faz você comer a mais? Diz pra mim aqui, quem conseguiu preencher, tá? E quem não conseguiu, tá tudo bem, né? É um exercício que a gente pode fazer sempre e pra sempre. Combinado? Certo? Que legal. Ó, já quero aproveitar e pedir para vocês, se vocês, né, desejam compartilhar essa live com outras pessoas, né, se você acha que este assunto de hoje pode contribuir com outras pessoas, então eu quero te convidar a compartilhar essa live com outras pessoas também. Tá vendo um botãozinho bem aqui embaixo, ó, que é um aviãozinho? Se você clicar nesse aviãozinho, você consegue mandar a nossa live de agora para outras pessoas, tá bom? Então, é legal que você possa compartilhar também para que mais pessoas estejam aqui com a gente, absorvendo todo esse conteúdo que a gente vai falar hoje, tá? Então, como eu já havia dito, hoje nós vamos falar sobre fracassos. Isso mesmo, né? Na nossa caminhada, nem sempre vai ser somente coisas, só acontecimentos produtivos e positivos, né? Nós vamos lidar com muitas frustrações. E para conversar um pouquinho com a gente, eu convidei a psicóloga Camila Midori para que a gente possa juntas conseguir transmitir a vocês mais serenidade, tranquilidade e entender como que a gente pode fazer então para passar por esse processo de uma forma mais funcional, tá? Então eu vou aceitar ela aqui para ela ir entrando. Quando ela entrar, tá, gente? Pra gente poder conversar. Boa noite, Camila, tá me ouvindo? Tô, Fábio, ouvindo bem, e você? Eu estou te ouvindo bem. Seja bem-vinda. Eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo essa noite, né? Obrigada por você ter aceito este convite. As lives de quarta-feira têm o objetivo de ajudar quem está lá do outro lado, né? E aí, quando veio do meu coração esse tema, eu falei, tem que ser a Camila, né? Você sabe o quanto eu sou fã do seu trabalho, o quanto eu realmente, assim, admiro a pessoa e a profissional que você é. Então, eu tô muito emocionada de ter você essa noite comigo e muito feliz. Obrigada, tá? A recíproca é verdadeira e você sabe disso, né? Então, assim, falando no quanto eu também estou muito feliz de estar aqui e também poder falar sobre esse tema, me deixa muito feliz, né? Até porque, Fábio, quando você passou o tema para mim, eu falei, gente, por que as pessoas têm às vezes tanta dificuldade de assumir os fracassos, né? As fragilidades, as dificuldades que todos nós temos de ter que olhar e dizer, poxa, fracassei. Como é isso? Né? A dificuldade Uhum. que nós temos de admitir, errei, fracassei. Então, eu fiquei bem contente com o tema, até porque é um tema, vou usar um termo aqui, né? Que vem de encontro às nossas verdades. Porém, Uhum. que nós não queremos muitas vezes entrar em contato. Então, Sim. nesse É. contexto, bem contente com a nossa live A de hoje. gente, a gente tem, né, essa dificuldade de olhar para dentro, né? Aí a gente às vezes cria uma expectativa sobre nós mesmas, e quando a gente percebe que a gente não consegue atingir essas expectativas, em vez da gente reagir assim, ah, beleza, vamos traçar outra estratégia, porque eu vi que esse caminho aqui não deu certo, por aqui não foi produtivo, então eu vou traçar para cá, né? A maioria das pessoas não, né? Elas travam e elas falam, não dá certo, eu não consigo mesmo, não é para mim mesmo, né?
E aí começa todo aquele processo disfuncional, né? Aquela paralisia que impede a pessoa de seguir e talvez ser ainda melhor o caminho B, o caminho C, o caminho D, né? E eu vejo muito isso, Camila, porque as pessoas, quando elas querem emagrecer e elas entram nesse processo de emagrecimento, muitas pessoas acham que o processo de emagrecimento vai ser linear. Então, existe um ponto A e um ponto B. O ponto A, eu estou acima do peso, e o ponto B, eu estou magra. E para eu chegar aqui, vai ser sempre vitórias, né? Eu vou sempre conseguir. Eu gosto de exemplificar para as pessoas que entre o ponto A e o ponto B, existem altos e baixos. É como se fosse um eletrocardiograma, na verdade, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta para chegar aqui, né? Mas para chegar aqui, vai passar por muitos fracassos, né? E você consegue me dizer assim, por que que as pessoas elas têm essa resistência a encarar o fracasso e encontrar nele um trampolim para chegar na vitória? Por que que a maioria fica estagnado ali, sofrendo? Você consegue mais ou menos explicar pra gente? Então, lá, Fábio, então assim, ó, quando a gente fala de ser humano, cada um é único, né? Então, cada um dá um sentido e um significado diferente para algumas situações, tá? Mas existe uma coisa muito comum, e eu percebo isso principalmente quando alguém chega, Fábio, falando assim, ó, eu não tô feliz com o meu corpo, eu preciso emagrecer, eu preciso começar uma atividade física, nesse sentido. Então, vou dar um exemplo assim, que acontece. Aí a pessoa começa a dieta, né? Bonitinho. Você deve ouvir muito isso, né? Daí passou a primeira semana super motivada, no gás, tô fazendo. Daí chegou Uhul. no final de semana, parece que aquilo já pesa, né, para a pessoa. E aí Sim, tem algumas crenças negativas que são colocadas. Na segunda a gente começa a dieta, não tem sempre algumas coisas assim? sempre. E o que acontece? Daí chegou no final de semana, vamos fazer de conta que a pessoa começou a dieta na segunda e lá no domingo ela tem um aniversário para ir. Daí ela falou, vou comer só um brigadeiro, só um brigadeiro. Daí ela come aquele brigadeiro. Daí ela cai num processo de autossabotagem, que daí ela fala assim, bom, já comi um brigadeiro mesmo, então agora eu vou comer só mais um docinho. E aí, quando chega no outro dia, ela fala, ontem eu já comi mesmo, então eu não vou dar conta mesmo, eu não dou conta. E aí a pessoa entra num processo, Fábio, dentro desse contexto que nós estamos falando, dentro desse olhar, né, do fracasso, dentro dessa questão toda, a pessoa entra num processo onde ela não sente capacidade de dar conta daquela situação. E isso acontece, Fábio, por muitos e muitos motivos. Inclusive, eu estava falando sobre isso com um paciente meu hoje. Olha só, eu viro para você e te encontro na rua, tá? Daí você fala para Uhum. mim, oi Camila, quanto tempo? Passa lá em casa. Eu fiz um bolo, passa lá para a gente conversar um pouquinho. Eu, Camila, já sei que eu não posso ir, porque eu tenho outro compromisso. Mas eu viro para você e falo, tá bom, pode deixar, mais tarde eu passo, tá? Então, ou seja, o meu cérebro começa a entender que ele não pode acreditar no que eu falo. Ele não pode. Nossa! É. Por quê? Porque eu estou dizendo algo que eu já sei que eu não vou fazer. Nossa, é verdade. Né? Então, colocar o meu próprio cérebro, Fábio, num conflito de que, peraí, eu Sim. faço e não faço, eu penso e não executo. E aí isso vai fazendo com que eu perca a credibilidade em mim. E isso é uma das coisas mais fortes. Há 60 dias atrás, eu fiz um curso de inteligência emocional que para mim foi muito interessante. Assim, ele é um professor, ele é brasileiro, ele é um professor, mas ele também dá aula nos Estados Unidos. E ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele falou que muitas vezes nós fazemos o caminho inverso para obter na busca dos resultados que nós queremos. Como isso? Então, a primeira coisa eu penso assim: quando eu ter o corpo que eu quero, eu vou Eu vou ser feliz. fazer tal coisa e eu vou ser tal coisa, né? E ele É. disse, isso é o caminho inverso.
Eu preciso, primeiro ponto, fortalecer o ser, quem eu sou. Então, quando eu tiver consciência que eu sou capaz, então, se eu sou capaz de fazer a dieta e eu vou ter o resultado que eu preciso. Mas a gente fica com foco lá na frente, quando eu tiver, entende? E daí nós É, vamos colocando a meta muito longe. E daí, sim, se eu caio no primeiro espacinho, eu olho lá, está muito longe, né? Então, por isso a importância de nós termos esse conhecimento de que fracasso faz parte do nosso processo de vida. Não tem outro jeito. Por quê? Porque não existe o perfeito, concorda? Né? Então, assim, exatamente. né? Dentro disso que você colocou, né? Dos altos e baixos da vida. E isso, Fábio, não é só na dieta, isso não é só no processo de mudança, isso não é só no processo terapêutico, isso é na vida. Nós não vamos acordar Uhum. sorrindo todos os dias. Não vai estar tudo certo Não, todos os dias, né? O que nós podemos fazer é ir controlando e trabalhando isso para que todos os dias a gente consiga fazer um processo de superação. Mas o que eu acho isso. que muitas vezes falta para todos nós, um pouquinho assim. Então, vou pegar como exemplo a dieta, né? Dentro desse processo de emagrecimento. Eu comi o brigadeiro lá na festa, certo? E daí eu penso assim, tá tudo bem. Eu comi um brigadeiro, não estava dentro daquilo que era o esperado, mas nesse momento eu não dei conta, eu assumo isso. Eu não dei conta de Isso. controlar e tá tudo bem. Eu E tá sigo o tudo meu. bem. Eu não paro o processo, eu sigo. E o que acontece com muitas pessoas, elas não dão conta de terminar. Tudo que começa, Sim. para. Tudo que começa, para. Por quê? Porque pela primeira vez, o momento, um pouquinho que eu saí fora daquilo que era o esperado por mim mesmo, daí eu já me sinto tão fracassada que eu não dou continuidade na situação. E uma das coisas bem interessantes, sabe? Fábio, é assim, ó, que a psicologia explica da seguinte forma: quando eu tomo consciência da situação, eu sou capaz de fazer diferente. Só que para isso eu preciso tomar consciência. Então eu preciso tomar consciência da minha fragilidade. Eu preciso tomar consciência da minha humanidade. Eu preciso tomar consciência de que nem sempre vai ser tudo do jeito que eu esquematizei. E eu começo a aprender a lidar com essas situações, certo? Houve uma Sim, diversidade no sim, meio do caminho, né? No meio do meu sim, processo de dieta, houve uma diversidade. E eu vou aprender a lidar com ela. Pode ser um brigadeiro, sim. né? Pode ser algo, Qualquer. uma, né? E aí eu Sim. aprendo a lidar com É, aquilo. E não paro é. naquilo. Eu, e não paro, exatamente. Eu sempre costumo dizer assim, gente, é a constância que vai fazer você chegar onde você deseja, né? E se você lidar com essas adversidades e ficar estagnado ali, paralisado ali, não vai ter como você chegar onde você deseja, né? Então é a constância. E entender isso que você colocou é muito, muito precioso de entender assim, que se eu errei agora, né? Ou se eu fiz algo que não estava dentro do programado, do que eu acreditava que era o correto para mim, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque amanhã eu tenho 24 horas para acertar de novo. Né? Na verdade, quando a gente pensa na alimentação, na próxima refeição eu já posso fazer diferente. Eu não preciso nem esperar chegar o amanhã. Mas eu preciso, dentro de mim, ter essa consciência de que se eu errar agora, esse erro não me define. Esse erro, ele faz parte da minha vida. E o que eu faço com esse erro depois é o que vai determinar se eu vou chegar onde eu desejo. Se eu olho para esse erro e eu tomo posse desse fracasso e eu começo a falar para minha mente que eu não tenho jeito mesmo, que eu comecei 1001 dietas e para mim não deu certo, tá vendo? Eu não consigo, não consigo, não consigo. Eu tomo posse do meu fracasso ainda mais. Ele vai enraizando dentro de mim, né? A minha mente acredita nisso. E quando eu começo a me comportar diferente, de uma forma mais funcional, né? Poxa vida, né? Eu errei, mas o que é um erro?
né? Eu estava ali, estávamos todos em família, estávamos ali confraternizando, né? E eu comi lá o meu brigadeiro, né? Comi 2, 3 brigadeiros. E isso não interferiu no meu desejo de chegar onde eu quero, né? Isso faz parte do processo. Então, como você disse, quando a gente vai tomando consciência de tudo isso, vai ficando tudo muito mais fácil, né? Eu vou confessar aqui para você que tem uma frase que marcou muito a minha vida, que é antes feito do que perfeito, né? Essa frase ela entrou na minha vida em 2016. Então, assim, recente, né? Nem faz muito tempo assim. Mas eu também tinha muitas crenças limitantes, né? Quando eu comecei a fazer live, Camila, toda quarta-feira, nossa, eu era a pessoa mais crença que você pode imaginar, né? Porque eu falava assim, não, porque eu falo desse jeito, porque eu me mexo desse jeito, porque as pessoas não vão gostar, as pessoas não vão interagir, as pessoas não vão falar, né? Ou seja, eu já estava tomando posse do meu fracasso e da minha derrota sem nem antes tentar, né? Aí eu falei assim, pera lá, né? Antes feito do que perfeito. Se eu não fizer, se eu não me arriscar, se eu não tiver constância naquilo que eu acredito, que é passar a minha verdade como missão de vida, ajudar as pessoas, eu vou ficar estagnada. Eu tomo posse do fracasso antes mesmo de tentar, né? Então eu vejo que existem essas duas situações, né? A pessoa começa, ela erra e para no erro, e aquelas que nem começam, né, Camila? Não tem aquelas que já desistem antes mesmo de tentar, né? Você se depara com isso muitas vezes? Aí, Pessoas que têm atitude, né? Que falta, Fábio, é a é, ação, né? Falta o movimento. E se nós pararmos para pensar, tudo precisa-se de um movimento, de uma ação, né? Eu até brinco, eu falo sim, assim, o próprio globo terrestre está em movimento, né? O mundo está em sim. movimento, está girando, o planeta está em movimento. Então, nós precisamos também fazer o movimento. Mas o que, que acontece? Muitas pessoas ficam presas ao fato de uma fala de que você usou e o quanto a gente escuta isso. Eu imagino que você também deve escutar, eu imagino que as outras profissionais da área, né, da nutrição, da psicologia escutam. Eu não consigo. Eu não consigo. A pessoa se torna refém disso, eu não consigo. E tem um princípio que eu gosto muito, o princípio da lei da atração, da química, da física quântica, que diz assim: a minha vida ela é norteada pelo que eu acredito e penso. Então, se eu penso que eu sou capaz, eu estou certo sobre isso. Se eu penso que eu não sou capaz, eu também estou certa sobre isso, porque é o que eu acredito. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu acredito, né? Então, Sim. infelizmente, muitas pessoas fazem essa crença. Eu não acredito que eu sou capaz. Eu não consigo. Eu já tentei. E o que acontece muito, Fábio, é assim, de pessoas que começam, né? Eu imagino não só processo de uma reeducação alimentar, mas processo terapêutico, processo de mudança, começa, para no meio do caminho. Aí começa de novo, parou no meio do caminho. Aí o que, que acontece? A pessoa vai começando a ter uma descrença de si mesma, né? De que, já tentei vezes, já tentei várias vezes e não consegui, né? Já fiz tanta coisa e não deu certo, já tentei um monte de coisa e nada muda. Nada muda por quê? Porque eu não mudo, né? A questão é, quando eu mudo, tudo muda. Só que assim, Isso. tudo na vida tem um preço para a gente pagar, certo? Sim, Né? Você, para estudar, para se formar, você pagou um preço. Eu não estou falando de preço financeiro, estou falando de estudo, de dedicação, para manter a tua profissão hoje. Para enfrentar, como você disse, as lives, você pagou um preço. Do que preço que é esse? De ter que, peraí, vou fazer hoje, né? Vou dar conta disso. O meu jeito de falar, as pessoas não vão interagir, não. Eu vou enfrentar isso. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas têm medo de enfrentar, medo de dar o primeiro passo, né? Tem uma fala que eu gosto muito, que é minha mesmo, tá? Que diz assim, ó, tá.
Eu falei um dia para um paciente e ficou. Quando eu dou o primeiro passo, por menor que ele seja, já é a certeza que eu não estou no mesmo lugar. É, Entende? Por menor que seja o passo que eu der, indiferente do tamanho, eu já não estou no mesmo lugar. Entende? Eu já isso, consigo olhar para isso. trás. E é isso que nós precisamos compreender. Mas hoje nós vivemos uma sociedade, uma cultura muito do rápido. As pessoas querem perder É. peso rápido, elas querem mudar rápido, Ah, elas viveram uma vida inteira comendo errado, elas viveram uma vida inteira se comportando de uma maneira que não era o melhor para ela, daí agora, do nada, como um passe de mágica, eu quero perder 6, sim, 7 quilos num mês. Eu quero ter uma mudança no meu casamento, né? Como se isso fosse assim, tão simples. E sim, não é. sim. É uma E não mudança de é. hábito, é uma mudança Ah, de comportamento. E dentro dessa sim, mudança de comportamento, não é perfeito, né? Pelo contrário, é dias de vitórias, dias de acerto, dias que eu vou falar que legal, deu certo, fiz tudo certinho. Outros dias eu vou falar, não foi tão certinho assim, mas eu dei o meu melhor também, né? Então, isso. quando nós vamos conseguindo levar a situação dessa forma, nós vamos deixando mais leve, sabe, Fábio? Mais É, leve. Vou te dar um exemplo assim, ó. é, Vou pegar aqui, ó, minha garrafinha, tá? Vamos fazer de conta que essa garrafinha pese 1 quilo, tá bom? Eu tô segurando a minha sim, garrafinha. Ela pesa 1 quilo. Ok, 1 quilo. Se eu ficar com essa garrafinha na mão 1 hora, ela continua pesando 1 quilo. Mas a sensação que eu tenho é que ela vai estar pesando mais. Se eu sim, ficar 5 horas, ela continua pesando 1 quilo. Mas a minha sensação é que ela pese 5 vezes mais. E assim por diante. O problema é que eu fico fazendo isso com a minha vida. Eu vou carregando os pesos, né, das situações e vou enxergando eles de forma 5, 6, 10 vezes mais pesado do que eles são. Por quê? Porque isso é um desgaste. Então, para muitas pessoas, fazer dieta 10 vezes mais o peso que ela tem. Entende? Fazer sim, uma sim, mudança é 10 vezes mais o peso, né? Ter que lidar com o fracasso é 10 vezes mais o peso. Mas, Fábio, eu queria falar sim, de uma coisa assim, ó. Então, o que que acontece? Quando nós lidamos com o fracasso, isso envolve a necessidade de humildade para admitir a minha fragilidade, certo? E isso não é certo. tão. E aí eu quero falar de um assunto bem legal, assim, bem bacana. Então, vou te explicar uma situação, tá? Então, Tá, vamos fazer de conta que lá na infância eu sofri bullying, fui rejeitada porque eu era gordinha, certo? Então, eu tive certo. ali uma sensação de rejeição, tá? A rejeição, ela é um dos sentimentos que mais causam dor emocional, tá? Não precisa ser rejeição, pode ser qualquer outro sentimento que causou dor emocional. Aí provocou uma ferida emocional. Vamos simbolizar isso, tá? Como se fosse uma ferida Tá. emocional, certo? Daí, como eu não quero mais, de jeito nenhum, sofrer com essas dores que eu vivi, eu crio um escudo de proteção, tá? Como se fosse um mecanismo de defesa. Aí eu crio um Uhum. escudo para não mexer nas minhas feridas, para não mexer nas minhas dores, porque eu não quero mexer. E Dói. como E como que esse escudo aparece? Vou te falar agora. Ele aparece assim, ó, em forma de quê? Arrogância, prepotência, dificuldade de assumir os erros e os fracassos, excessos de vaidade, tá? Grosserias, dificuldade de perdoar. Deixa eu lembrar que tinha mais um que eram 8. E dificuldade de pedir ajuda. Entende? Então, eu crio esses escudos para quê? Para proteger as minhas dores.
Então, admitir que eu fracassei é ter que admitir as minhas dores. Então ele ataca para não ser atacado, né? Porque tem aquela feridinha lá dentro, né? E daí o que que acontece? Eu crio esse escudo, certo? E aí, quando eu me sinto Sim, ameaçado em qualquer situação, eu preciso fazer o quê? Ou eu ofendo, ou eu justifico, certo? Porque daí eu preciso dar uma sim, justificativa para a situação. sim. Seria muito mais simples eu olhar e falar assim: tá tudo bem, Errei, né? errei, é uma fragilidade, é uma humanidade, tá tudo certo. Porém, esse escudo não me permite fazer isso, porque é muito difícil para mim admitir que eu fui fraca, né? Que eu Sim, fui frágil, né? Então, sim. eu tenho quando eu fiz a minha especialização em hipnose, o professor dizia assim: quanto maior a armadura do soldado, mais fraco ele é por dentro. Quanto maior escudos, né? Daí, Verdade, com certeza. daí quando eu estava fazendo um outro treinamento esses tempos atrás, online, daí o professor falava exatamente disso. Ó, quando você encontrar uma pessoa muito arrogante, quando você encontrar uma pessoa muito prepotente, muito orgulhosa, né, com muita dificuldade de admitir os erros, sempre justificando, compreenda muitas feridas, Querida. muitas fragilidades, muitos sentimentos de É, rejeição, muitas baixa autoestima. Ele dizia muito disso. Então, o sim, nosso fracasso está inteiramente ligado às nossas dores emocionais. E a sim. admissão dos nossos fracassos, né, estão inteiramente ligados aos nossos escudos, né? Aos escudos que nós Sim. vamos criando, né? Então, se eu Uhum. desarmar um pouquinho, né, eu consigo, se eu tirar o escudo da minha frente, eu consigo enxergar melhor, Sim, né? Consigo sim, olhar sim. com mais clareza a situação. E daí as coisas vão É, ficando leve, mais fácil de caminhar. e tudo isso que você falou vem trazer uma luz pra gente, sabe? Porque a gente hoje sabe que a nutrição sozinha, ela não consegue tratar o paciente obeso. Né? Justamente por causa dessas dores da alma. Esses escudos que essa pessoa foi colocando ao longo da vida dela, ela precisa aprender a ressignificar, né? Todas essas dores que geraram esses escudos na terapia, né? Ou na terapia convencional, ou de repente em outras terapias, né? Como a constelação familiar, por exemplo, mas sozinha a nutrição ela não consegue resolver, né? Por isso que eu gosto de abordar isso e eu falo, gente, vá procurar outra linha junto com a nutrição, né? E a maioria das pessoas, elas querem um milagre justamente pelo que a gente falou do imediatismo, né? Eu vou entrar aqui na sua sala e a gente vai conversar e eu vou sair 15 quilos mais magra, né? E aí quando a gente diz assim, olha, você está tendo, na verdade, comportamentos que remetem a dores internas, dores que precisam ser olhadas, que precisam ser ressignificadas e que a nutrição não consegue fazer por você. Você precisa de outras coisas, né? E aí, quando a pessoa ela aceita e ela faz o acompanhamento da terapia junto com a nutrição, meu Deus, como é lindo de ver a transformação. Porque esses escudos realmente eles vão caindo por terra, né? Eles vão deixando de existir e aí a pessoa ela entende essa capacidade de resiliência que ela tem e as transformações começam a acontecer de verdade. Às vezes eu escuto muito assim, mas eu já tentei de tudo para emagrecer. Eu já fiz de tudo, né? Só que será que fez mesmo? Né? E como quando esses tempos atrás eu recebi uma mensagem de uma pessoa e ela dizia assim: olha, eu estava fazendo uma pesquisa e eu percebi e eu encontrei nas minhas pesquisas que a hipnoterapia ajuda no processo de emagrecimento. O que você me diz sobre isso? Eu falei, nossa, super, super ajuda. Super ajuda, né? Então, será realmente que a pessoa fez de tudo? Né? Provavelmente não. Existem muitas dores, muitas feridas que precisam ser olhadas, ressignificadas. Mas a pessoa primeiro tem que querer,
né? Trazer a consciência que eu preciso e querer, né? Faz parte do processo de cura querer ser curado. E quando a gente, hoje já bem menos, mas vamos dizer há uns 10 anos atrás, quando a gente sugeria terapia para as pessoas falavam assim, não, mas jamais eu vou fazer terapia. Eu vim aqui no nutricionista, o nutricionista olha pra minha cara e fala, olha, você vai precisar de terapia junto. A pessoa falava assim, nossa, não vou nem voltar aqui nessa louca, né? Hoje já não. Hoje as pessoas já aceitam com mais clareza. Por quê? Porque a mídia social tá aí para ajudar. Né? As pessoas hoje têm acesso a mais informações e elas conseguem perceber que todo esse sofrimento que ela carrega pode sim ter uma solução. Que aquilo que ela carregou, esse fardo que ela carregou a vida inteira, que ela acreditou que não tinha mais jeito, aí ela escuta, ela participa de uma live e ela escuta às vezes um terapeuta falar uma coisa, dela lê um post ali e ela começa a se identificar e ela fala, nossa, acho que eu preciso de terapia, né? E é tão bonito quando a pessoa aceita, porque ela começa a abrir-se para o novo. E aí, quando essa consciência vem à superfície, você consegue dar um novo significado, né? Por isso que não tem como andar sozinho. Né? Ninguém é uma ilha, né? Não tem como a gente andar sozinho. A gente precisa estar um trabalho multidisciplinar mesmo, né? Porque um precisa do outro. Os nossos pacientes precisam ter este olhar, despertar este olhar do conjunto, né? Do todo, né? Alguém escreveu aqui, ó, kkkk, eu falava, não tenho tempo para isso, kkkk, hoje priorizo meu tempo para a terapia. Que legal, olha só, é isso mesmo, né? Olhar para dentro. E às vezes dói. E aí a pessoa não quer que doa, né? Quer que a vida seja sempre plena, sempre sorrisão Colgate, né? E precisa muitas vezes doer para curar, não ter medo da dor, porque a cura passa por ela, né? Talvez não, mas a maioria das vezes sim, né? Teve uma live que a gente fez, Camila, que a gente fez um encontro com a nossa criança interior, sabe? Foi bem bonito. Até ela tá gravada ali no IGTV. E naquela semana eu recebi muitos comentários de pessoas com muitas feridas na alma mesmo, sabe? Que quando olharam para sua criança, conseguiram identificar ali uma pessoa muito ferida, muito magoada, muito machucada pela vida. E que as reações que ela apresenta no eu adulto dela, na verdade, é apenas um reflexo do que ela viveu lá na infância, né? Esse escudo que ela colocou ali. E quando a gente consegue entender isso, né? A gente abre os nossos olhares, a gente passa a olhar para as pessoas sem aquele julgamento, né? Que às vezes a pessoa olha, isso daí, ó, esse daí é um grosso. Esse daí, ó, esse aí come porque isso, esse aí é gordo por causa disso, aquilo. E aí quando a gente começa a olhar a origem, começa a olhar para trás, começa a olhar as raízes e deixa de olhar só as folhas da árvore, a gente acolhe essa pessoa, né? E consegue mostrar um caminho diferente daquilo que ele sempre viveu devido a essas feridas, né? Por isso que eu sempre dou muito crédito para terapia. Assim, eu falo que quando a gente recebe alta da terapia, a gente nem quer, né? Ai, não quero não, não me dá alta não. Que eu quero continuar indo para sempre, né? Justamente porque a gente se fortalece ao olhar para a nossa história. A gente se fortalece ao olhar para a causa das minhas ações. Por que que eu sou assim? Né? E é bonito isso, né? É muito bonito ver essa mudança de comportamento nas pessoas, né? É gratificante, é uma missão de vida, não é? É uma missão de vida. E assim, você falou da criança interior, Fábio, muitos dos nossos comportamentos hoje, né? Se quase não a maioria, são reflexos da criança. Por isso que a gente vê adulto que emburra, adulto que Hoje atendi uma que emburrou, viu? faz birra, que faz manha, né? Adulto Sim. rebelde. Tudo isso é comportamento de quem? Lá da criança. Lá da criança. Sim, Então, quando eu começo a sim, tomar
ciência disso. Eu ensino uma coisa para meus pacientes assim. Falo o nome, né? Por exemplo, assim, coloca a Camilinha lá no cantinho para pensar um pouquinho, que ela não precisa emburrar diante dessa situação, que ela pode levar isso de uma outra forma, né? Então tem a nossa criança ferida, machucada, emburrada, tem a nossa criança carente, tem a nossa criança ansiosa em busca, sabe, de uma atenção, de um cuidado, né? E a nossa criança Sim. ela tá viva dentro de nós. E aí, Sim. dentro desse contexto, sabe, Fábio, que nós estamos falando, tem um filme, assim, ele é muito recomendado hoje. Então, tiraram ele da Netflix e para assistir, daí tem que alugar ele no YouTube. Chama Duas Vidas, tá? O dia que você tiver um tempinho, assista. No meu, Uhum. ele é um dos filmes mais terapêuticos. Ele conta assim: é um adulto frustrado. Ele não se casou, ele tem um problema com o pai de relacionamento, né? Mas ele se desenvolveu lá profissionalmente. Daí um dia ele chega na casa dele e ele encontra uma criança, um menininho gordinho, brincando com um avião. No decorrer do filme, ele descobre que aquele menininho é ele criança. E ele começa uma relação do adulto com a criança. E um dia a criança leva ele lá na infância. E aí ele lembra de quando ele sofria bullying na escola, porque os amigos riam dele. Daí ele, né, não vou contar tudo aqui, mas daí ele começa a compreender o que fez ele se tornar aquele adulto arrogante, né, cheio de tantas histórias. Olha lá, o pessoal falando, já assisti, já Já assisti. assisti. E daí o que acontece? Quando eu começo a curar essa criança interior, eu começo a perceber que eu posso fazer, ser e ter ações e atitudes diferentes. E para tudo isso, o mais importante, o nome do filme, Lilian, se alguém quiser postar aí, Duas Vidas é o nome do filme. Se alguém puder postar aí, deixar aí nos comentários, Duas Vidas. E então, dentro desse contexto, Fábio, nós precisamos compreender que nós somos um todo, né? E eu imagino que você deva se deparar aí no seu consultório com muitas pessoas que comem buscando prazer, certo? Muito, muito, muito. Então, daí, assim, não vê prazer em outras coisas da vida, só no comer, só no Só. comer. Quantas Sim. pessoas que buscam, Fábio, porque assim, o comer como uma válvula de escape, como uma fuga, né? Então, assim, a pessoa precisa compreender, precisa entender, peraí, para que eu estou comendo, né? Para que eu estou me comportando dessa forma, né? Por que eu estou me sabotando nesse processo? Eu escuto muito assim, ó, nossa, eu quero muito tal coisa. Está disposto a pagar o preço por Pagar o isso? preço. O foco? Está disposto a ter que cair, ter que levantar, ter que. Porque é esse o caminho, né? Assim, Sim. o caminho, ele não é plano, retinho no asfalto o tempo todo. Horas nós vamos nos deparar com pedras, com buracos. Então, dentro desse contexto, quando eu sei que eu estou nesse processo de caminhada e que em alguns momentos eu vou tropeçar sim, mas eu não paro ali. Eu falo, opa, caminho que segue. Eu Isso. eu brinco assim, Fábio, que a vida é igual uma esteira. Sabe essa esteira de academia? Essa Sim. esteira, a esteira é para trás, né? E você caminha para onde? Sim. Para na esteira para ver o que acontece. E, entende, Sim. né? Sim. Não tem problema se a velocidade da esteira for menor. Ela não precisa ser, eu não Sim. preciso estar correndo, mas eu preciso Sim. estar em movimento. E dentro desse Sim. contexto, respeitar a minha humanidade, respeitar que dentro de mim existe um processo de mudança, né? Que eu tenho que sair do comodismo, né? Preciso sair, Sim. né? E nós temos uma questão de nos conformar com as situações. Entende? É. Num conformismo, né? A gente fica conforme Sim. aquela É. situação. E daí, É. tipo assim, já tô fora de peso mesmo, então tudo bem. Minha Sim. vida já tá feito, então tá bom.
Ah, sim. Ah, eu sempre fui gordinha mesmo, então é o meu destino. Já é você assim, meu pai é, minha mãe é, então, né? exato. E aí as pessoas, infelizmente, elas se tornam reféns dessas crenças tão negativas, que vão gerando Sim. nelas sentimento de fracasso. Quando que elas percebem isso, né? Quando a gente percebe isso, daí vou pôr uma roupa. Daí eu vou numa loja comprar uma roupa. Daí, sabe, aí o incômodo começa, né? Só que daí eu justifico, tá tudo bem, vou procurar uma roupa num outro lugar, vou, né, dentro desse contexto. E é muito interessante Sim. nós falarmos sobre isso, porque é assim, Fábio, é uma questão de reflexo, né? Reflexo. É, cuidar da alimentação é um autocuidado, né? É um cuidado, Sim. né? É, Sim. quando eu Sim. da minha alimentação, quando eu cuido daquilo que eu estou colocando para dentro, tudo isso é um processo de autocuidado comigo mesmo. Sim. E Sim. assim, e tem tantas coisas, sabe, Fábio, assim, é que daí a gente vai falando e vai vindo, né, na cabeça. Vai. Quantas pessoas com dificuldade, Fábio, de ter limite, entende? Então, Sim. daí, eu começo a comer compulsivamente, enquanto eu não vejo o fim, eu não paro. Tem pessoas que a alimentação se tornou um vício, né? Sim. Esses dias eu falei para uma paciente minha, eu falei, vício não é só droga, cigarro, não. Tem pessoas que se viciam em determinados alimentos, se viciam em comer, criam uma dependência da comida, criam Sim. uma dependência, né, de certas situações. Então, Sim. Sim. isso é a importância de nós tomarmos consciência de todo esse contexto que nos envolve, né? Sim. Psicológico, fisiológico, né? Dentro do contexto Sim. social. Eu lembro de uma vez que nós conversamos numa consulta, né? Que você estava me atendendo e que nós falávamos exatamente sobre essa questão, assim, Fábio, de que virou meio que uma coisa, tudo, vou comemorar, vamos sair para comer, né? Vamos Uhum. tá? Vamos fazer uma janta, vamos fazer um almoço, né? Vamos reunir os amigos, vamos comer, né? Comer. Então, querendo ou não, tudo isso interfere, tudo isso, né, gera Sim. vai gerando essa situação toda. E aí tudo isso vai se tornando obstáculos de crescimento e de desenvolvimento, principalmente quando eu não dou conta, Sim. né? Daí, se eu não dou Sim. conta, Sim. né, gera o sentimento de fracasso e eu paro. E assim, uma das coisas que eu acho bem interessante é o fato de nós aprendermos a lidar com o fracasso. Entende? Eu Sim. tenho, Sim. eu tenho que aprender a lidar com o fato de que em algumas situações na minha vida eu fracassei. Fracassei. Não fiz a escolha certa, fracassei, não tomei a atitude correta, entende? E quando, Sim. Fábio, eu aceito, quando eu aceito a minha história, quando eu aceito que eu errei, quando eu aceito os meus fracassos, é muito mais leve para se carregar. Agora, quando eu não aceito, o peso é muito maior, né? Daí a caminhada se torna Sim. difícil. E o que que acontece, Sim. Fábio? Junto com o fracasso, vem um sentimentozinho assim, sabe? Culpa. Culpa. Fracassei, me sinto Tá culpada. juntinho, né? E a culpa, ela é um É pior. sentimento que paralisa. A culpa Sim. é um dos sentimentos emocionais que paralisa o ser humano. Eu me sinto culpado, Sim. então eu não me sinto digno mais, eu não sinto que eu mereço aquilo mais. Então, ou seja, né? Eu fracassei, me senti Sim. culpado e não sou merecedor mais de alcançar aquilo. E Sim. daí, Sim. aí eu Para. desisto. Desisto. Desistir dói menos, né? Desistir dói menos e daí eu entro de novo no conformismo.
né? Que você havia acabado de colocar, né? Tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Tá vendo? Eu sabia que ia ser só mais uma dieta. Tá vendo? Eu sabia que eu não ia conseguir chegar em lugar nenhum, né? E aí ela se conforma porque a culpa paralisa. E aí ela não consegue avançar, né? E isso aumenta, vai aumentando o sentimento de incapacidade, de que eu não dou conta mesmo, de que eu não sou E fica capaz mesmo. um E fica um ciclo, né? E vai se repetindo, uma bola de neve, não tem fim, né? Porque o que fez começar é o que está gerando agora. Então, ela fica bem assim, né? A Leonice escreveu assim, exatamente eu, né? Então, pelo que deu para a gente entender e fazer um resuminho assim, né? Primeira coisa, né? Entender que somos humanos e seres humanos erram. E que quando a gente errar, tá tudo bem. Tá tudo bem assumir e dizer, olha, eu fracassei nisso, mas eu posso fazer diferente numa segunda oportunidade, porque agora eu tenho mais experiência. Eu sei que este primeiro que eu fracassei, que eu errei, não é o caminho correto. Mas a experiência que ele me trouxe faz com que eu consiga fazer diferente para chegar onde eu desejo. Mas eu não vou parar. Eu não vou parar até eu conseguir. Porque eu sei que para eu chegar onde eu quero, eu preciso ter constância. É a constância que me faz chegar onde eu quero. E isso não significa que não teremos altos e baixos, né? Teve uma vez que eu escutei o Paulo Vieira numa aula que ele deu, que ele dizia assim, ó, que ele queria muito correr uma maratona. Nossa, o sonho da vida dele era correr uma maratona, ele achava aquilo incrível. E aí ele pegou e contratou um personal para poder fazer todo o preparo físico para ele, né, para ele poder correr a maratona. E daí tal, preparação, acordava todos os dias 5 horas da manhã para ir correr, era sol, era chuva, era o que fosse, ele tava lá, treinando. Aí, quando chegou o dia da maratona, ele estava super ansioso, né? E naquela, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Minha primeira maratona, uau! E aí, ele conseguiu. E aí, depois que ele conseguiu, ele chegou no personal dele e disse assim: nossa, foi fácil. Eu consegui. Parecia que era tão difícil, mas eu consegui, né? Aí o personal olhou para ele e falou assim: a vitória nunca foi a maratona. A vitória foi você se preparar para ela, né? Foi você acordar todos os dias de madrugada, faça chuva ou faça sol, você com sono, cansado, estressado, né? Ter que comer as coisas corretas, tomar os seus suplementos para sua massa magra, para que você ganhasse mais resistência, força, né? É o preparo para a maratona que faz com que a maratona se torne fácil. Né? E quando a gente traz esse exemplo para a nossa vida, né, é exatamente isso. É no dia a dia entender que vai ter dia de sol e dia de chuva, que vai ter dia que eu vou conseguir fazer certinho, vai ter dia que eu não vou fazer, mas que se eu manter essa constância desse treino na minha vida, eu consigo chegar lá depois. E aí eu vou dizer, nossa, não é que não foi tão difícil assim, né? Não é que até que foi fácil, né? Por quê? Porque você olhou para as coisas da maneira que deveriam ser olhadas. Um dia de cada vez, com derrotas e vitórias, mas entendo que sou humano e seres humanos erram, eles falham, mas eles recomeçam. Eu escolho se eu paraliso, me sinto culpada e frustrada, ou eu escolho que eu quero fazer um movimento diferente, de me perdoar primeiro pelos meus erros, meus fracassos, e olhar para isso com gratidão e dizer: nossa, ainda bem que eu errei, porque agora eu sei fazer melhor. Pode sair melhor ainda, pode ser melhor ainda, pode ser melhor ainda. Então, quando a gente começa a verbalizar isso também vai entrando dentro da gente, né? Tendo essa certeza de que eu posso fazer melhor na próxima vez, eu posso fazer melhor na próxima vez, né? Não tem aquele termo assim, joguei o chapéu do outro lado do muro, meu filho agora vai correndo pegar, né? Então é assim.
Eu tenho um preço para pagar. Para eu chegar lá, eu tenho um preço. Eu não vou ganhar a maratona se eu não me preparar para ela. Mas será que eu estou disposta verdadeiramente a pagar o preço? Eu estou verdadeiramente disposta a entender que eu vou cair muitas vezes, sim. Eu vou fracassar muitas vezes, sim. Mas o que vai fazer eu chegar onde eu quero é a constância, é a certeza que se eu não parar, eu vou ficar cada vez melhor. Eu sempre gosto de dar um exemplo assim, ó. Imagina uma pessoa que ela vai tá fazendo um cursinho para passar no vestibular de medicina e ela quer passar exatamente no vestibular de medicina da Federal do Paraná. Aí ela faz um vestibular e ela não passa. Aí ela se dedica, estuda, né? E aí ela faz o segundo vestibular e não passa. E ela vai, se dedica, e no terceiro ano ela passa, né? Mas se ela tivesse desistido lá no primeiro vestibular, ela tinha passado no terceiro? Não. Ela pagou um preço. Ela precisou se dedicar ao máximo para que chegasse lá. Houve fracasso no meio do caminho? Sim. Mas o que que ela fez? Se perdoou e olhou para o fracasso como um trampolim para chegar onde ela quer. E eu vejo essa questão da cobrança que as pessoas elas têm sobre elas mesmas, né? Eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que fazer tudo correto, né? E aí sai daquela questão que não tem mais autocompaixão. Às vezes eu vejo pessoas tão feridas que é como se elas tivessem um chicote na mão e elas começassem a dar nelas mesmas, né? Elas começam a desacreditar delas mesmas. E quanto mais ela repete, que nem você falou, se eu falar que eu consigo, se eu falar que eu não consigo, os dois tá certo, ela começa a não acreditar mais nela, não acreditar, eu já fiz de tudo, não adianta, eu vou ser gordinha pro resto da minha vida, eu começo, mas eu não consigo levar, eu começo, mas eu paro, olha, e aí isso se torna a realidade na vida dela, né? Então olhar com mais compaixão, né, para você, para sua história, entender, né, que não somos computadores, que existe um software que a gente vai lá e programa e ele vai fazer tudinho do jeito que a gente quer, né? Que não, que somos humanos, que vamos errar, mas que podemos crescer com os nossos erros, não é mesmo? E daí, usando o fracasso, sabe, Fábio, ouvindo você falar aí, né? Quando eu aprendo a lidar com as adversidades das situações, eu posso usar as minhas fragilidades a meu favor. Então, É, eu fracassei. Dentro do meu ponto de vista, foi um fracasso. Ok. Então, eu já sei que eu consigo identificar a partir disso o que me leva para o fracasso. Então, eu começo é, a identificar a partir dessa situação o que eu não devo, aonde eu posso, isso, como eu devo caminhar, por qual situação eu devo agir, né? Então, eu uso aquela fragilidade, aquele fracasso, aquela situação, como um ponto de aprendizagem, como um ponto de crescimento, como um ponto de favorecimento para a minha vida, né? E é isso, isso que nós temos que ter, entende? De é, compreender que erros e acertos vão ter sempre. Escolhas que trazem consequências positivas e escolhas que às vezes trazem consequências negativas vão existir. Porém, eu aprendo a colaborar com a situação que é inevitável. Então, quando eu colaboro isso, com a situação de fracasso, quando eu colaboro com a situação de erro, ela vai se tornar na minha vida um aprendizado, um crescimento, né? Uma possibilidade de identificar até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, né? E tudo isso vai se tornando favorecendo, vai favorecendo para mim, né? E o que que acontece? As pessoas hoje acham que é mágica, né? é, Mágica, como se fosse uma mágica. Então, vamos lá, receita pronta, eu vou lá na nutricionista, ela vai me passar uma dieta, vou pegar uma receita pronta, e daí, pronto. Eu sempre falo, mágica é uma ilusão de ótica, não existe. Não existe. O que exato, existe é treino, treino. Né? O que o Paulo Vieira fez? Treino. Eu treino. treino meus comportamentos, eu treino o autocontrole, eu treino a disciplina, eu treino ter que lidar com situações que talvez nunca lidei na vida, eu treino ter que lidar com limites. Nós vamos fazendo um treino constante na nossa vida. Né? E aí, Isso conforme eu vou mesmo. dando isso em mim, eu vou fazendo mudanças de comportamento, vou fazendo mudanças de hábito. E essas mudanças de comportamento e essas mudanças de hábito é que vão provocando resultados na minha vida, né? É que tem pessoas
que elas querem, tipo, grandes resultados de uma vez. E elas não conseguem se alegrar e se contentar com os pequenos resultados. Foi 1 quilo esse mês. Foi Yeah! Não, a foi, pessoa se depressiva. se deprime, exatamente. Ah, Então, tá acabando. Falta 20 segundos. vai acabar. Vai acabar. Gente, vou ter que trazer a Camila de novo, porque o ser de Deus abençoado, tá bom? Então eu vou aproveitar para te agradecer rapidinho aqui, né? E aí vamos Eu tentar marcar de novo, né? Porque você é muito especial. Obrigada, tá? estou à disposição. Beijo.